Olá, alunos e alunas, muito bem-vindos à aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje eu tenho algumas novidades aí para vocês. E vocês vão ficar bem atentos porque eu vou também fazer um convite. Eu vou apresentar um local muito legal e vou convidar vocês a irem visitar também. Então fiquem bastante atentos. Mas antes, temos aqueles avisos, ok? Então, a questão aí, procurem rapidinho, né? Aí na escola de vocês, a gestora, os coordenadores, vejam também a questão aí, né, dos professores, o pessoal da secretaria, para vocês poderem pegar o número da matrícula de vocês, para vocês começarem a participar, gente, quem não está participando ainda, desse nosso momento aqui, ou seja, de interagir conosco no ao vivo, colocar o nome de vocês, o nome da escola, colocar também, né, perguntas, responder os nossos questionamentos, isso é muito importante. E para isso, né, Biri vai colocar aí para a gente a questão aí dos QR Code, onde vocês, depois que tiverem com esse número, a data de nascimento de vocês, dia, mês e ano, vocês vão poder baixar o aplicativo e poder participar, né? Vejam aí que legal. Então, tem 2 QR Codes para iOS e para Android, onde vocês vão poder, né, rapidinho entrar. Será um grande prazer receber vocês no ao vivo. Mas, para quem ainda não está conseguindo, né, entrar no ao vivo, eu acredito que estão acessando pelo YouTube. O YouTube também tem, né, o chat, onde vocês vão poder, né, colocar para a gente se estão gostando, o que vocês gostariam de ver, né? Trazer sugestões, também fazer perguntas, contribuições, porque nós estamos sempre de olho, né? Para poder interagir com vocês também lá no chat do YouTube. E para que a nossa aula, cada vez mais, né, ela possa atingir um grande número de estudantes, de pessoas, de familiares, então nós estamos contando aqui com Brielle, né, na questão aí de Libras, trazendo, né, os sinais para aproximar vocês da nossa aula. Legal, não é, pessoal? Mas ainda tem um aviso. Nós estamos aí ainda falando a respeito de vacina. E eu trouxe aqui no vacinômetro para vocês alguns números, né? E aí, do dia 21, foi atualizado no dia 21, no finalzinho do dia 21, né? Às 23 horas e 59 minutos. Então, aí a gente tem doses recebidas, a gente tem aí o total de doses aplicadas, o total de pessoas vacinadas, né? A questão aí, quem está com o sistema vacinal completo. Mas um dado que eu gosto sempre de mostrar a vocês é quantas pessoas foram vacinadas no dia 21. 6.089 pessoas foram vacinadas. E aí a gente começa a perceber que tem muita gente ainda para se vacinar. Contamos com a colaboração de vocês para que vocês possam, né, falar aí com a família, com a vizinhança, incentivando e mostrando também caminhos de como essas pessoas podem agendar aí a questão aí da vacina, ok? Mas, lembrando aí que em ciência, todos os meses a gente está aí numa campanha. Além de informar vocês, né, quais são as doenças, os distúrbios que a área de saúde está tratando, está tendo um cuidado especial, nós contamos com vocês para vocês divulgarem também, além de conhecer, né, todas essas doenças, é importante também que vocês divulguem dizendo que no postinho de saúde, né, que nos hospitais, vocês conseguem, né, receber informações a respeito de exames, de consulta, né? E aí a gente tem o câncer de colo de útero, nós temos a endometriose e o câncer de colo retal. E a nossa dica é sempre dizer a vocês que a partir, né, de um exame, de um diagnóstico no início, todas essas doenças elas podem ter um resultado bem mais positivo. Então é isso que a gente vem falar aqui. Numa outra aula eu paro mais um pouquinho para dar algumas informações, já que eu já disse a vocês hoje que eu tenho uma aula bem diferente e ainda uma visita, um convite para uma visita. E aí, né, estamos na Semana da Água. Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Esse dia, gente, foi instituído para a questão aí do cuidado, de um olhar diferente, de um olhar especial
em relação a esse líquido precioso, que é uma das substâncias mais importantes para a vida no planeta Terra. Então, é isso que a gente está contando aí com vocês, quando eu digo eu cuido e você cuida. E se nós estamos cuidando, a água não vai faltar, né? Porque ela não pode faltar. Outra coisa que eu gostaria de dizer aí a vocês, que durante essa aula de hoje a gente vai conversar sobre a água, vamos fazer uma grande homenagem hoje, né, a esse líquido precioso, lembrando que a gente está falando principalmente de água potável, a água própria para o consumo humano. E aí eu vou, né, dizer a vocês que é sempre importante a gente estar com uma aguinha para estar, né, hidratando aí a garganta, principalmente eu que estou falando, e vocês também aí. Principalmente nesse tempo frio, que a gente diz que não sente tanta sede. Não é isso, pessoal? Então, sempre a garrafinha de água, o copinho aí juntinho de vocês no horário de aula. E o que é que nós temos mais? Como eu disse, hoje a gente vai conversar sobre a água. E em relação à água, gente, olha o que eu trouxe para vocês. A água na boca do povo. Será que essa água na boca do povo, esse tema que eu estou trazendo, como é? A água na boca do povo, será que o povo está bebendo água? Só, gente, que essa aula, a gente está trazendo aí o Museu Universo Compesa. Eu acho que todo mundo aqui conhece a Compesa, né? Essa empresa de distribuição de água e também do cuidado com as águas servidas, as águas usadas, né? O tratamento também é responsabilidade da Compesa. E aqui eu estou trazendo para vocês um QR Code, onde vocês vão poder, né, depois, se não agora, mas vocês depois, podem utilizar aí, apontar o celular de vocês e vocês vão conhecer virtualmente esse museu. Mas o nosso convite é para a questão aí de agendar vocês com a família, com a escola, né? Então é a questão aí do 081 3412 9039. 34, né? 29030. É importante vocês depois anotarem isso aí, conversar com a família, porque pode a família agendar, ou os professores de vocês aí na escola de vocês. Mas, gente, para conversar sobre a água na boca do povo, né? Eu convidei a professora Adriana de língua portuguesa, porque eu aqui estou achando que esse tema tem a ver com beber água. E aí, Adriana, o que tem a ver esse tema e o que é que você está trazendo para a gente, não é, em relação à sua disciplina, a língua portuguesa? É um grande prazer receber a professora Adriana na nossa aula. Professora Isabel, prazer todo meu estar aqui nessa aula preciosíssima, cheia de conhecimento. Eu venho com língua portuguesa trazendo para vocês os ditos populares que estão na boca do povo. E aí nós iremos analisar aqui junto com a professora Isabel o sentido semântico desses ditos populares. Fiquem aí ligadinhos, conectados. Já estão aqui, viu, professora Isabel? Temos alunos aqui. E aí estaremos nesse contato. Que bom, Adriana. Seja bem-vinda. Então, a gente vai conversar, né? Eu, enquanto ciência, estava aí toda querendo que essa água na boca do povo era matando a sede, né? Hidratando. E a professora Adriana vai trazer para a gente. Então, essa parceria aí, essa nossa parceria hoje vai ser bem interessante. Enquanto eu trago alguns conhecimentos científicos, né, em relação aí a esse conhecimento da nossa disciplina ciência, a Adriana vai facilitar para a gente, né, no que diz respeito à língua portuguesa, no que diz respeito à compreensão, né, ou a questão aí que ela está trazendo essas palavras, essa semântica. Eu também vou ficar bem atento, viu, pessoal, para ver o que é que a Adriana vai trazer para a gente hoje, para que essa aula fique bem mais prazerosa e que realmente aconteça conhecimento. Então, vamos lá. Então, em relação aí, né, que eu estou com esse material que foi cedido pelo museu, né, lá o Museu Universo Compesa, e com esse material a gente vai apresentar o que é que o museu tem e o que o museu preparou, gente, para nós aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais e para qualquer professor que pretende passar isso para os seus alunos. É só entrar em contato com o museu,
que vocês vão ter, né, professores, alunos, contato, não só em agendar, né, mas também de receber esse material. Então, o Museu Universo Compesa preparou uma exposição virtual. Então, mesmo indo lá no museu, a gente vai ver muitas telas, né, interativas, vocês vão poder conversar, vocês vão poder interagir com as telas, e o que essa equipe aí do Museu Universo Compesa preparou com tanto carinho. Então, aqui, como a professora Adriana já apresentou para a gente, foram selecionados 7 ditados em relação ao tema água. Será que vocês já ouviram falar nesses ditados? Daqui a pouco eu vou apresentar. E aqui eles começam a mostrar esses ditados populares e vêm trazendo um conjunto de conhecimento científico, coisas que vocês vão relembrar, que estudaram em anos anteriores, como características da água, tipos de água, a questão aí de saneamento básico, purificação dessa água. Temos muita coisa para conversar hoje. Então, vamos lá, né? A questão aí, a gente está viajando num mundo fantástico do conhecimento, promovido aqui por nós da Escola Municipal para Aulas Digitais, mas que foi enviado para a gente através de toda a equipe do Museu Universo Compesa, que nós já agradecemos essa parceria. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos os ditados populares, os 7 ditados que foram selecionados por toda a equipe do museu. E nós, juntamente com a professora Adriana, nós vamos rapidamente conversar sobre cada um deles. A professora Adriana vai trazer uma grande contribuição e a gente vai colocar. Vocês vão perceber que durante o slide vão aparecer alguns textos. E aí eu estou indicando a vocês que vocês procurem, né, depois assistir essa aula e, de vez em quando, parar no texto e ler com atenção. Porque o meu objetivo também é que vocês comecem a observar isso aqui, mas que visitem, né, através de um agendamento, o museu, né, o Museu Universo Compesa. Então, a gente está passando uma informação, a gente está trazendo um gostinho, só uma pitadinha do que vocês podem ver lá no museu. Então, vamos lá para o primeiro. Vamos ver o que é que tem no primeiro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Será que vocês já ouviram esse ditado popular? Olha o que esse ditado popular, de acordo com a equipe lá do museu, está dizendo que significa. E a professora Adriana já vai puxar aí para conversar com a gente. Insistir em algo até que dê certo, persistência, não é? E aí é interessante, pessoal, porque dentro da língua portuguesa existe um campo semântico aí, né? E aí a semântica é a ciência que estuda os sentidos das palavras. Massa isso, né? Essa informação é muito legal. Por quê? Nesse ditado popular aí tem 2 sentidos. O denotativo, que a professora Isabel pode falar muito bem, que é o sentido literal, não é? Então, quando a água bate na pedra, não é? Ela realmente vai dando outro formato, não é? E aí, no sentido conotativo, que é o sentido figurado da palavra, quer dizer que a pessoa que insiste, persiste, ela alcança o seu objetivo, mesmo muitas vezes sendo esse objetivo quase impossível. Então, é legal, né? Saber esse sentido das palavras. Avança aí, professora Isabel. Pois é interessante, veja que a professora Adriana trouxe para a gente 2 visões em relação, mas a questão da água mole em pedra dura, enquanto não é conhecimento científico, vai falar que realmente, de tanto ela bater no mesmo ponto, ela vai perfurar essa pedra. E até a gente diz assim, a pedra tão resistente, mas vai acontecer. E aí, por uma ação mecânica, a repetição e uma questão aí física, quebrando, né, perfurando, modelando. E para a gente falar em modelar, a gente vai falar da molécula de água, né, que é composta aí por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. E para isso eu trouxe para vocês uma representação aqui na minha mesa, onde eu trago para vocês, né, uma laranja e 2 limões, representando aqui a molécula de água. A questão aí de uma molécula de oxigênio e 2 moléculas de hidrogênio. E é assim, gente, que a molécula de água se organiza, se arruma, né? Vejam que ela tem essas pontezinhas de ligação,
por isso que tivesse uma gotinha de água aqui na mesa, e eu com cuidado puxasse, fazia um filete, uma linhazinha de água, por conta dessa organização da molécula, uma encaixadinha na outra, ok? Então, vocês já estão sabendo aí que a molécula de água é formada pelo gás, o elemento químico hidrogênio e oxigênio, ok? Então, vamos lá. E o que é que tem mais, professora, em relação a esse tema aí, né, da persistência? A questão daí da água, ela é um solvente universal. Ela dissolve a maioria das substâncias. Porém, no decorrer da nossa aula de hoje, eu vou mostrar que tem uma substância que não consegue. Então, ela é universal, mas aí tem a exceção também. Outra coisa é a questão dos estados físicos da água. Mas esse eu não vou falar, porque tem um vídeo aí que vai apresentar. Então, observem bem, observem também o texto que aparece. E se depois quiserem rever, fiquem à vontade para rever lá no YouTube. Vamos lá. Aí, pessoal, eu fiz questão de deixar em silêncio para vocês poderem ver os barulhos, né? O som que é a água. Então, os estados físicos que encontramos na natureza. Água no estado líquido, no estado sólido, no estado também gasoso. Só que no gasoso foi utilizado aí a chaleira lá no fogo fervendo. Mas isso acontece naturalmente, né? Imagina depois dessa chuvinha, né, que está acontecendo, vem o sol intenso. A rua rapidamente seca. E para onde foi a água? Só infiltrou? Não. A água também subiu para a atmosfera através também de um fenômeno aí de mudança de estado físico, ok? Algo que a gente vai estudar e que vocês também podem aprofundar. Mas já temos outro, professora Adriana. Peixe fora d'água. E aí a gente vai ver o que é que o grupo do museu disse em relação a peixe fora d'água. Então, professora Isabel, esse significado aí, se sentir-se deslocado, desconfortável, não é? É quando você está naquela conversa e de repente você não se sente tão confortável. Então, esse dito popular no sentido conotativo significa isso. Mas no sentido denotativo, tem outra informação que a professora Isabel vai passar para vocês, pessoal. E quando é que o peixe quer sair da água? Quando a água não está legal, né, professora Isabel? Com certeza, então, Adriana. Vamos ver isso. Pois é, mas antes de passarmos, né, para essa parte aqui, em relação ao conhecimento científico, a gente tem que ter a amorosidade. Se a gente está falando com alguém, né, tem um grupo, tem que todos conseguirem me entender. Sim. Veja a nossa preocupação enquanto escola, né? Trazendo Brielle, onde ela está aí, olha, se esforçando para que muita gente seja incluído, né? Através aí de Libras, através desses sinais, pessoal. Então, vamos prestar atenção. Se o colega não está conseguindo ver o que você quer mostrar, você vai ter que ter alguma forma de falar para que ele se interaja aí com o grupo. Inclusão, muito importante, né, professora Isabel? Demais. Inclusão em todos os sentidos, pessoal. Então, precisamos vivenciar a inclusão, professora Isabel. Pois é, e na questão também da inclusão, a gente às vezes inventa uma brincadeira
que um colega não tem vamos dizer assim, a mobilidade de fazer. Sim. Então, vamos ter também que modificar e trazer para que a gente possa incluir cada vez mais. Ok, pessoal? Certo. E vamos ajudar uns aos outros, né? Para também sermos ajudados. Mas aí, a questão, né, dessa vida submarina, vocês vão ver aqui que vai aparecer um número 14, que daqui a pouco eu vou apresentar esse número 14, o que é que ele quer falar, de onde é que ele vem, da vida submarina. Então, como a professora Adriana colocou também, essa questão da vida submarina é muito importante. Mas será que os peixes e todos os outros seres vivos que vivem na água estão bem? A gente vai ver aí ó, que essa questão do cuidado, da poluição, ela pode ser biológica, ela pode ser química e ela pode ser física. Então, são alguns, né? Exemplo, a biológica, a questão dos excrementos, a urina, as fezes que estão sendo lançadas lá, alguns animais mortos, muitas vezes tem gente que joga dentro do rio. Então, são alguns cuidados, né? A questão química, a partir até mesmo de um detergente que a gente está lavando os pratos, de um sabão em pó, que vai interferir nessa água. E a questão física seria o desvio desse rio, né? Retirar água de desmazia, de retirar a areia do rio, tentando esse rio ficar mais profundo, mas a gente está tirando micro-organismos e eles estão morrendo. Então, a questão aí da poluição. E a gente vai ver que essa poluição é devido ao comportamento humano. É o meu erro, é a maneira que eu estou descartando tudo que está em minha volta, não só, como eu falei, dos excrementos, né, do nosso corpo, mas como também do nosso consumo desenfreado. O que é que a gente está fazendo, né, em relação à poluição? E a poluição das águas, nós vamos ver em outros temas aqui a grande importância. E em relação a isso, o grupo do museu foi bem, vamos dizer assim, bem cuidadoso. Pegou um grupo de crianças do 5º ano, né, e fez um trabalho, pediu para as crianças desenharem, né, tanto a questão do meio ambiente, representando poluído e sem poluição, onde há vida na água e quando aquela poluição vem aí aquele ditado, o peixe fora d'água, né, não tem condições. A gente tem visto bastante o lixo nos córregos, nos rios, nos canais, e aí, olha, um tapete de lixo. Como é que vai acontecer a oxigenação? Como é que esses seres vão viver? Então, vejam aí como é importante. Agora, olha o que as crianças desenharam. Será que vocês vão querer também desenhar? Então, aí a gente está vendo, ó, Arthur Aquino, a gente está vendo a Marilis Campelo, Isabela Lima, né? A Maris mais uma vez. E aí, o que é que eu estou tentando mostrar aqui a vocês? A questão aí que a gente pode representar, que é uma forma da gente olhar de forma diferente. Já vamos agora para o 3, professora Adriana. Sim, professora. Desta água não beberei. Então, pessoal, dizer que não fará algo interessante, não é? Por quê? Porque esse é o sentido conotativo, mas no sentido denotativo, a professora Isabel estará trazendo para vocês essa informação, minha gente. Qual é a água que nós não podemos beber? Vamos ver? Vamos lá, Adriana. É bem interessante essa questão aí, não é? A água potável e o saneamento. A gente fala de água potável, a água própria para o consumo. E a gente vai ver aqui, ó, que essa água que eu estou mostrando agora, ela tem as características que é água potável. Professora, poderia ser da torneira. Essa aqui poderia, mas essa aqui é potável. O que é que a gente vai dizer que ela é potável? Transparente, né? Incolor, que a gente vai dizer aí transparente. A questão aí de não tem cheiro, né? Não tem cor, inodora, insípida, e hialina, transparente. Então, essa questão aqui, né, da água em relação, né, a esse, vamos dizer assim, a esse cuidado. Então, em relação à água potável, a gente vai ver que essa água, ela vem dos lençóis freáticos, lençóis subterrâneos, e que vão ter as nascentes. Mas o que acontece? Os rios estão poluídos, né? E essa água precisa ser tratada. É aí que entra também a questão da Compesa, a estação de tratamento de água, onde vai ter que tratar a água onde a gente receber. Né? E é muito importante que a questão da água poluída, quando a gente diz essa água não beberei, é água poluída. Lembrando também que a água, em relação aí às águas, né, vamos dizer assim,
industrializadas, que seria a questão do que a gente está comprando bastante, mas está vindo de fontes ricas em minerais. Ou seja, o que vai acontecer com essa água, no que diz respeito a engarrafamento, a gente diz, então está sendo comercializada em pequenos garrafões, diferente aí da torneira da nossa casa. Então, assim, que existe também uma lei que a água potável e a questão aí do saneamento básico é direito de todos, né? A questão aí mostrando. E para a gente falar aí, a gente vai trazer aqui uma experiência bem rapidinho. Vai né? colocar em cima da brisa, derramar água em cima da brisa, tá? Pode fazer. Derramar aguinha suja por cima da brisa. O processo da filtração acontecendo nas camadas. Digam, quando começar a acontecer alguma coisa, que surpreenda vocês. A água branca. Olha só. Isso. Eita, Cauã, que coisa legal. E aí, essa água que está pingando é mais clara ou mais escura que a água anterior? Transparente. Então, lá na ECA, Vou passar aí rapidinho para a gente falar de experimentação. Experimentar é testar, é saber se realmente, né, aquilo que a gente gostaria que acontecesse vai acontecer. E ali o que a menina estava fazendo era a questão de um filtro de areia. Né? Foi utilizado vários cascalhos, areia grossa, areia fina, e a água vocês devem ter visto, eu passei bem rapidinho, vocês vão poder assistir essa aula depois e ver essa parte aí. Agora, como estamos nesse período de chuva, lá vem água, professora Adriana. E aí significa o aviso sobre a chuva, né, professora Isabel? Então, pessoal, se cuidem. Fica aqui, estamos já chegando ao final, né, professora Isabel? Isso. E aí eu me despeço de vocês aqui, um abração para todos. E essa aula não termina, ela continua, tá? Na próxima aula de ciência. Beijão para vocês. Pois é, pessoal. Vocês não podem esquecer desse recadinho que a professora Adriana disse em relação à chuva. Evitar estar pisando, né, na água que está escorrendo lá na rua. Evitar ao máximo. E se por acaso molhar, entra em casa e lava rapidinho os pés. Eu me despeço aqui, pessoal. Tchau, tchau. Encontro vocês na próxima aula, continuando com essa conversa maravilhosa. Obrigada, professora Adriana. Obrigado você, professora Isabel. Beijo.